Muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Batera Empreendedorismo. Eu sou @jpbatera_, natural de Blumenau, Santa Catarina, terra da cerveja, terra da Oktoberfest e também terra de grandes bateristas, aí, bateras top da galáxia aqui que a gente tem na nossa região. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para os profissionais da música, bateristas ou não. Então, no episódio anterior, no terceiro episódio, eu conversei com alguns amigos da minha área, alguns profissionais e alguns amadores também, bateristas, e a gente falou sobre esse quesito de profissional versus amador, como que funciona isso, qual é o significado e tal, de cada um. E resumindo, se você recebe dinheiro em troca da sua música, do seu talento ali de tocar, então você está naquele momento sendo um profissional. Mas para entender melhor ainda, assiste depois ali o episódio 3, com certeza vai ser muito importante para você identificar bem exatamente o que é um e o que é outro e saber as vantagens que tem um e outro também. Então, vamos lá. Hoje, esse assunto, então, como eu falei, é direcionado para quem é profissional ou deseja se tornar profissional da música. A gente vai falar sobre análise SWOT. O que significa análise SWOT? Vamos lá, então, primeiro, análise SWOT, não é aquela SWAT lá americana, tá? A gente vai falar sobre análise SWOT ou matriz SWOT, também é conhecida como matriz SWOT. Ela é uma ferramenta de planejamento estratégico. É uma das mais conhecidas no mundo empresarial, mas infelizmente é muito raro encontrar no mundo da música, no mercado da música, nos profissionais da música. É raro encontrar alguns os profissionais que têm esse conhecimento e aplicam o conceito da análise SWOT. Porque muitos pensam que isso não é coisa que se use, Mas, afinal de contas, como que um músico pode utilizar essa ferramenta? Já parou para pensar? Mesmo sem ter uma empresa registrada, eu não tenho CNPJ, eu não tenho MEI e tal, eu não tenho registro nenhum. Se for o caso, a gente precisa sempre agir como se fosse registrado. Agir como se fosse uma empresa. Pensar como se fosse uma empresa e se organizar como tal, Então, se você dá aula, por exemplo, você é um educador musical. Se você tem várias bandas, toca em várias bandas, você é um músico freelance. Se você grava em vários estúdios, você é um músico de estúdio, E tem muitas outras alternativas aí do mundo musical para se ganhar dinheiro tocando, gravando ou dando aula. E nesse podcast, então, eu quero mostrar de forma clara e objetiva o que é análise SWOT e como todos os profissionais da música podem empregá-la de forma prática e objetiva. Então, o que é análise SWOT, afinal? Bom, segundo Philip Kotler, na 10ª edição do seu livro Administração de Marketing, ele diz: a avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças é denominada análise SWOT. Então, a palavra SWOT vem do termo das siglas, então do inglês é Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. É isso aí! Então, minha tradutora aqui me ajudou. Então, em português significa análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ou alguns chamam também de FOFA, forças e oportunidades, fraquezas e ameaças. Então eu tenho certeza que depois desse podcast você vai descobrir para que serve a análise SWOT e também vai aprender como a gente consegue aplicar isso sem ter problema de errar. Você vai ter um resultado muito bom depois de você começar a aplicar. Fica comigo até o final desse podcast que eu também tenho uma surpresinha bem bacana para te entregar. Então entenda a análise SWOT. Então, a análise SWOT, ou matriz SWOT, se preferir, foi desenvolvida na década de 60 por Albert Umpreff
Humphreys, que na Universidade de Stanford liderou um projeto de pesquisas onde analisou e cruzou sistematicamente os dados das 500 maiores corporações relatadas pela revista Fortune da época. Para isso, ele utilizou o método que rapidamente se transformou em um exercício utilizado por todas as principais empresas do mundo na formulação de suas estratégias empresariais. Análise SWOT é um sistema simples que visa posicionar ou verificar a posição estratégica de uma determinada empresa em seu ramo de atuação. E é devido à sua simplicidade metodológica que pode ser utilizado para fazer qualquer tipo de análise de cenário ou ambiente, desde a criação de um site até a gestão de uma mega multinacional. Então a gente vai entender o conceito da análise SWOT e os objetivos, né? Então podemos dizer que o conceito da análise SWOT está em sua ampla utilização como método de gestão para o estudo de ambientes interno e externo do seu negócio, tá? Então quando a gente fala aqui de empresa, negócio, lembra sempre que você, como músico profissional, você é um empresário, você é dono do seu próprio negócio, não importa a área, tá? Pode ser também que você tenha vários negócios, por exemplo, pode ser que você tenha um trabalho durante o horário comercial e à noite toca para fazer uma hora extra, um extra, toca num barzinho, ou você vai gravar em um estúdio só nos finais de semana. Nesse momento você está sendo profissional da música, lembre-se sempre disso. A análise SWOT ela é dividida em dois ambientes, interno e externo, tá? Então eu vou botar um exemplo meu aqui, por exemplo, eu tenho uma sala de aula onde eu dou aula, então é o meu estúdio aqui onde eu trabalho com aulas de bateria. Eu sou aqui educador musical. O ambiente interno é tudo que eu tenho controle. A agenda dos horários, o quanto eu vou cobrar, a divulgação. Se eu for botar isso para um âmbito mais geral, seria o marketing, as finanças, a produção. Se for, né, o caso, se você estiver, sei lá, produzindo algo, você vende produto, vende instrumentos musicais, então você cria lá algum instrumento musical artesanal, ou enfim, nesse momento, nessa atuação, você tem que ter um controle de produção. As vendas, no meu caso, eu tenho que saber vender o meu produto, que é aula de bateria, eu tenho que estar coordenado aqui a parte organizacional, se o meu equipamento está em dia, se meu estúdio está limpo, várias coisas que englobam o meu interno, dentro da minha capacidade de gerenciar tudo que eu consigo manipular. Agora, análise externa seria tudo que eu não consigo controlar. É um ambiente que está fora do meu controle. Então, a gente vai também dividir dois tipos de ambientes externos, tá? Os macroambientais, que seria a parte demográfica, econômica, tecnológica, política, cultural. Eu tenho um ambiente externo também em microambientes, que seriam as concorrências, que seriam os clientes, no caso os meus são alunos, né? Se você tem uma loja que vende instrumentos musicais, por exemplo, então distribuidores, fornecedores, então isso tudo está envolvido dentro do ambiente externo, mas um microambiente, um ambiente mais próximo do seu negócio, da sua cidade, onde você está morando. Então, por exemplo, de oportunidades no macroambiente, o acesso a uma nova tecnologia, que os concorrentes ainda não têm acesso, por exemplo, ou queda do dólar, por exemplo, no nosso caso, né? Se abaixar o dólar, a gente consegue trazer instrumentos musicais de outros países com mais facilidade. Um exemplo de ameaça desse macroambiente, a pandemia mudou o hábito de consumo da população. É uma ameaça muito grande que a gente tem que estar antenado. Dentro dos microambientes, aquele ambiente mais próximo, né? Qual é um exemplo de oportunidades, por exemplo, é quando fecha um fechamento de uma empresa concorrente. Eu tenho uma escola de música, daí fechou uma outra escola de música. Opa, eu vou ter uma oportunidade de agariar, de pegar aqueles alunos que estavam naquela escola, né? Um exemplo de ameaça dentro desse microambiente é o contrário, é o aumento de concorrências ou fechamento de casas de shows, por exemplo, né? Quanto menos casas de show, maior vai ser a concorrência para tocar naquele lugar. Se você dá aula, se abre mais escolas, aumenta a concorrência. Isso são as ameaças que tem dentro dos microambientes, né? Que a gente chama, que está dentro do âmbito externo, que a gente não tem controle. Para entender bem a análise SWOT,
a gente tem que estar muito antenado com essa questão do seu negócio, do que você está fazendo ali. Por exemplo, eu vou analisar, primeira coisa, eu preciso saber o que é, eu vou analisar a minha escola, ela é assim, assim, assado. Se eu vou analisar, eu sendo músico freelancer, por exemplo, então eu vou analisar todas essas mesmas questões. Eu posso analisar os fatores positivos, que são as forças e as oportunidades, e os fatores negativos, que são as fraquezas e as ameaças. Esses 4 quesitos, né, tanto de forças positivas quanto negativas, a gente também analisa dentro do ambiente interno, que é o que eu posso fazer dentro do meu ambiente, e dentro do ambiente externo, também, que acontece sem o nosso controle. Um grande exemplo foi em 2008, a gente teve uma grande catástrofe aqui na cidade de Blumenau, que foi o desmoronamento de várias regiões aqui na cidade, que causou um caos gigantesco, se tornou uma ameaça que, no ambiente externo, que a gente não tem controle, que com certeza atuou diretamente no meu negócio, no eu tocar, no meu negócio com aulas. Então, a partir daquele momento, eu sempre comecei a focar e prestar muita atenção nessa questão. Poxa, isso eu posso controlar, isso eu não posso controlar. Então, o que eu posso fazer para controlar? Posso fazer isso. O que eu posso minimizar nas coisas que eu não posso controlar? Uma das coisas que eu fiz foi não fazer muito uma coisa só, por exemplo. Eu não vou ficar à mercê de casas de shows 100%. Por quê? Pode acontecer, como há poucos meses atrás, tá vivendo essa situação agora, em 2020, que é a pandemia, que fechou, não tem mais eventos com aglomeração de pessoas. Nesse momento, se eu tivesse 100% dependendo apenas de tocar em casas de shows, eu tava lascado. Assim como tem muitos músicos amigos aí que estão nessa situação. Então, para isso não acontecer, a análise SWOT é importantíssimo. Vale a pena você, com certeza, fazer. Investir um tempinho no papel ali, na caneta, e desenvolver isso. Com certeza vai abrir um pouco mais esse âmbito de você enxergar o seu trabalho com música. Lembrando que não necessariamente é o único, pode ser vários, né? Você pode ter 2, 3 trabalhos aí hoje em dia. Então, quando você está analisando a música, analisando esse seu trabalho, você fazer análise SWOT vai te ajudar, com certeza, diminuir os riscos e aumentar e alavancar as oportunidades, né? Antes de encerrar, tem essa frase aqui: o segredo de uma análise SWOT bem executada é saber aproveitar as forças para alavancar oportunidades e se defender das ameaças. Como eu havia comentado ali no começo, eu vou deixar uma planilha para você fazer a análise SWOT do que você estiver empreendendo aí, do que você estiver trabalhando. É só acessar o Instagram, eu vou deixar o link lá no Instagram ou no meu site, que é jpbatera.com.br. Bom, caso tenha alguma dúvida, entre em contato, deixe a sua mensagem, e se esse assunto te ajudou de alguma maneira, compartilhe com seus amigos que também têm interesse nesse assunto. Empreenda sempre e até o próximo episódio. Valeu!